E aí o apóstolo começa a fazer também uma menção aqui, ele menciona sobre dias, que era mais uma questão judaica e que trazia muitas consequências, muitas discussões a respeito dessas situações na igreja, no meio do seio da igreja. Então ele diz: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E quem come, ou seja, ele já junta aqui dois aspectos, né? Tanto fazer caso do dia ou não, como comer ou não comer. Aquele quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Glória a Deus, porque nenhum de vós vive para si, nenhum morre para si. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos até o versículo 8, né? Pois se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, de sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Até o versículo 8 que nós acabamos de ler. E aqui nós temos novamente o retorno àquela ideia, né? De que nós vivemos para Deus, nós pertencemos a Deus e não pertencemos aos outros. Nós fazemos parte uns dos outros, no sentido de sermos um corpo, o corpo de Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo, porém, temos as nossas diferenças, temos as nossas peculiaridades próprias, né? Temos, cada um de nós, os costumes que muitas vezes herdamos até mesmo de família ou alguns outros aspectos, mas em questões de legalização, de legalidade ou de leis, né, que faziam parte, por exemplo, do princípio das leis judaicas, isso criou muitas situações favoráveis e desfavoráveis no meio do povo da igreja, no meio da igreja, no meio dos cristãos primitivos, e ainda continua fazendo até hoje, por incrível que pareça, um assunto tão antigo que pode ser contemplado hoje nas nossas igrejas, pessoas que ainda têm pensamentos bem semelhantes. Então, como os judeus faziam tanto questão de separar dias para adoração, por exemplo, ou de terem os dias festivos, né? As festas santas, que nós vemos lá em Êxodo e nos livros das leis, né? Na Torá. E o próprio Jesus esteve em algumas dessas festas, né? Nos sábados e na festa, por exemplo, de Pentecostes, na festa das cabanas e tantas outras festas que haviam, né? No meio judaico, e eles faziam então essa diferenciação de dias e dias, né? E também no, entre os gentios, entre os estrangeiros, haviam aquelas questões de dias santificados a determinados, ou dias apropriados para se fazer homenagem a deuses. Então aqui tem essas duas questões, né? Então a diferença de dias que eram feitas não deveriam ser, digamos assim, um motivo de separação, um motivo de julgamento, porque talvez alguém que era judeu poderia falar: puxa, mas o fulano lá que é romano, ele separa sempre um dia para estar lá, digamos, como se fosse hoje num feriado ou numa devoção a um deus tal lá, né? Que eles estavam homenageando naquele dia. E é como se fosse hoje, por exemplo, existem dias aí festivos, dias de feriados,
que são em homenagem a determinados chamados santos, né? Aí da Igreja Católica, por exemplo, e quando é, digamos assim, decretado um feriado, todo mundo vai se utilizar daquele feriado para estar em casa descansando ou nas suas festividades religiosas, etc., né? Mas não quer dizer que as pessoas que estão naquele feriado, que elas estejam ali, todas elas, principalmente os cristãos, os que são de Jesus, os que são de Cristo, os que são comprados pelo sangue de Jesus, que já nasceram de novo, não significa que essas pessoas, embora estejam vivendo no feriado, ou estejam ali talvez até tendo alguma participação direta ou indireta, né, deste feriado, que aquela pessoa está em pecado. E também não significa que, por não se seguir ali estritamente as condições das leis judaicas quanto aos dias de festas e etc., né, ou aos dias santificados, que a pessoa estaria também em pecado. Então eram tipos de julgamentos que haviam na comunidade da igreja primitiva, da igreja dos apóstolos, no tempo dos apóstolos, e que há hoje ainda essas questões que nós devemos vencer esses obstáculos, não condenando essas pessoas, mas entendendo o porquê que as pessoas pensam assim, justamente por causa de pensamentos culturais, diferenças culturais. E essas diferenças em Cristo, elas são totalmente desfeitas, porque, como diz o apóstolo Paulo em um outro texto, dos dois povos, ele fez um único povo, que é a igreja de Cristo, ou seja, entre os povos gentílicos e o povo, ou os povos, digamos assim, judeus, hoje, em Cristo Jesus, esse povo é todo reunido como igreja de Cristo, ou seja, aqueles que recebem a Deus, que recebem a Cristo. Porque, na verdade, quem deixa de cultivar aí um dia, de viver num feriado, para Deus está fazendo. Ou aquele que está vivendo um feriado, está vivendo uma festa de um determinado dia consagrado a alguém ou a alguma divindade, ou mesmo um dia festivo da comunidade judaica, ele está fazendo aquilo para Deus. E quem come ou quem deixa de comer, para Deus também está fazendo, porque dá graças a Deus. E quem vive naquele dia também está vivendo para Deus. Então não existe como a gente estar, não existe não existe assim condições de nós estarmos, não existe o porquê de nós estarmos julgando os nossos irmãos por causa dessas questões que são secundárias, que são simplesmente questões que fazem parte aí da secularização, digamos assim, e da diferença cultural de cada um em particular.